Celso de Tarso Pereira, e sempre que possível vem prestigiar o nosso instituto, seja na sua sede do instituto, seja em outros locais, mas sempre com o instituto trazendo para nós as boas novas das relações internacionais do Brasil. Recebemos também a doutora Tatiana Prazeres, pela primeira vez, que muito nos honra com a sua presença. E, antes de mais nada, e antes das apresentações formais, eu gostaria de fazer aqui o registro da presença do nosso ex-presidente, Dr. Hélio Gomes Coelho Júnior, que acaba de participar da nossa Assembleia e que muito nos honra com a sua presença, ao colega do Dr. Celso de Tarso Pereira, Dr. Guilherme da Cunha Pereira, presidente da RPC, que tem sido um mecenas, um grande incentivador aqui do Instituto, aos nossos conselheiros, aos membros associados, aos colegas de turma do Dr. Celso, que há muitos anos eu não via. Temos muitos aqui, o Luiz Miguel, o Dr. Luiz Adriano, o próprio presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Paraná, Dr. Herodes, que também está aqui, nosso ilustre diretor, que muito nos tem honrado também na gestão, nessa gestão do Instituto. Gostaria também de registrar a presença da doutora Maria Amélia, que está representando aqui o César do Paraná, também o nosso parceiro em algumas atividades que nós tivemos a oportunidade de fazer em conjunto. Pois bem, senhoras e senhores, nós teremos a apresentação do Celso de Tarso Pereira. Eu acredito que a maioria dos que estão aqui provavelmente o conhecem. E eu não estaria sendo desleal ou eventualmente aumentando se eu dissesse que da nossa geração talvez tenha sido o estudante, o jurista, o advogado, né, o colega que tenha traduzido, né, um dos maiores nomes da Universidade Federal do Paraná, da Faculdade de Direito, pelo menos da nossa geração. Celso forma-se em Direito, vai à Alemanha como bolsista, melhor aluno do Goethe Institut, acaba fazendo mestrado na Alemanha, volta para o Brasil, tem uma vocação tardia para o Instituto Rio Branco, acaba, na verdade, se formando no Instituto Rio Branco. Me lembro de sua formatura, tendo sido diplomado professor pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e logo em seguida já começa a dar aula no Instituto Rio Branco, virando professor. Em seguida, nós temos a formação do Mercosul, Jorge. E assim que o Mercosul é formado, Celso vai para a Argentina, porque lá era a presidência do Mercosul. A presidência vem ao Brasil, o Celso retorna ao Brasil. E daí para frente foram uma série de guerras que se armaram, guerras comerciais contra o Brasil, e foram todas elas, na verdade, com a participação do Celso. E daquelas que mais nós lembramos, né, mas especialmente perante a OMC, lá estava o Celso fazendo a defesa dos interesses do Brasil. Me recordo da questão da Embraer com a empresa canadense Bombardier, me recordo da questão do milho, do açúcar, do algodão, do aço e assim por diante. O Celso é uma pessoa extraordinária e que recentemente acabou voltando novamente para Genebra, também para representar os interesses na OMC, né? Mas foi chefe da coordenação do contencioso internacional do Itamaraty e presidiu
por 2 vezes a missão do Brasil junto à OMC em Genebra. E agora, evidentemente, nós temos aí uma transição, não é? Nós não sabemos o que vai ocorrer e quem, na verdade, será o líder mundial, economicamente falando, e provavelmente tudo indica que a China já está, na verdade, com o maior PIB, com os maiores indicadores econômicos, e aí, evidentemente, que lá está o Celso para fazer não só a defesa dos interesses do Brasil, mas especialmente para que essa nossa relação com a China ela seja muito profícua. Dr. Celso Tarso Pereira, diplomata, ministro conselheiro da Embaixada do Brasil em Pequim, com a palavra. Obrigado, Tarcísio, pelas palavras generosas, nem sempre precisas. Aí eu acho que tem muito da amizade, né, na descrição que ele fez aí do meu percurso, né? Mas, de qualquer maneira, é um imenso prazer estar aqui no Instituto dos Advogados, estar em Curitiba, né? Quando eu vi essa chuva assim chegando, peguei no caminho, né, vindo de Florianópolis, foi maravilhoso, porque em Pequim não chove. Em Pequim chove 4 vezes por ano, né? Quase não neva, então ver toda essa chuvarada que eu peguei no caminho, as nuvens aí, foi um real prazer para qualquer curitibano rever a chuva. Matei a saudade. E também é um prazer ver vários colegas, né, e amigos aqui na plateia, né, e é sempre um privilégio para mim, pessoal, né, poder comparecer a esses eventos sempre que estou em Curitiba, né, junto lá do meu irmão, e também o Instituto Milton Luiz Pereira, né, que copatrocina esse evento junto com o Instituto, né, é uma honra. E também ao lado da doutora Tatiana Prazeres, né, que é uma sumidade aí também na área de comércio exterior. Mas falar da China não é fácil, né? Eu estou transitando, como disse o Dr. Tarcísio, de anos trabalhando com o comércio internacional, Genebra, Organização Mundial do Comércio, e agora estou há 1 ano e pouco em Pequim, né? E o tema dessa palestra é um mundo sinocêntrico. Para a China, a pergunta é quase redundante, né? Porque China, em chinês, Zhongguo, é o país, o reino do meio, do centro. Então, para eles, é a realidade que sempre foi, né? Na verdade, nos últimos 2.000 anos de história, em 1.800 anos, a China, ou parte da Ásia, é que era o centro do mundo. A presença, a dominação ocidental tem apenas 200 anos. Né? Então, um pequeno intervalo no que os chineses, os asiáticos, consideram, né, que de interrupção da centralidade da região deles, né? E então a resposta já está dada pelos próprios chineses. O Zhongguo é o reino do meio, é o local em torno do qual tudo gravita. Mas falar sobre a China, eu acho que admite falar de uma coisa e falar do seu oposto, né? Então, se vocês notarem contradição entre o que eu disser e o que a doutora Tatiana disser, não foi combinado, mas é exatamente o que se espera, né? A China admite diversas interpretações. A China não se revela de modo imediato, né? Ela não está naquilo que se vê na superfície. Tem várias camadas, né? E isso, a cada dia em Pequim, na China, se percebe isso. E então, acho que qualquer tentativa, né, de falar sobre a China demanda muita humildade, quase temor e tremor, né, que é o termo stupeur et tremblement, que se fala quando uma pessoa iria se aproximar do trono japonês, mas também chinês, que a pessoa tinha que se aproximar se curvando e tremendo, né? E eu acho que aproximar-se da realidade chinesa demanda um pouco disso, porque é todo um outro mundo. Especialmente, talvez, né, para nós, brasileiros, sul-americanos, latino-americanos, né? E também um país onde não temos muito sino-brasileiros, né? Eu acho que os Estados Unidos ou outros países se beneficiam dessa interação mais antiga, né? E nós não. Nós temos... Quantos sinólogos há no Brasil? Né? Provavelmente
poucos ainda, né? E a nossa intenção é contribuir para isso também. Lá na embaixada é uma piada recorrente, né? Que todo embaixador que chega, todo novo embaixador que chega, depois de uma semana, começa a dizer: vou escrever um livro sobre a China, porque é maravilhoso, descobri isso, falei com um chinês. Depois de um semestre, ele já fala: não, acho que eu vou escrever um artigo, né, sobre a China. Passado um ano, não vou escrever nada, né? Vou esperar sair, ficar vários anos aqui, refletir, para daí começar a entender o que é a China, né? Então, isso só para dizer que a China realmente é um mundo novo. Para nós, ainda, é uma nova fronteira, né? Nós recebemos lá na embaixada, desde visitas do presidente, vice-presidente, ministros, governadores, prefeitos, missões empresariais, toda semana. Né? Há uma demanda, uma busca recente e incessante de conhecimento. Isso é maravilhoso. Né? Nós estamos ainda redescobrindo a China, mas estamos atrasados. Né? Porque muitos outros países já passaram por essa fase e já estão na fase seguinte, que é aumentar a interação na China e nos seus países, né, em todas as áreas possíveis. O Brasil ainda parece que está nessa aproximação, mas o que é uma coisa boa. Mas que país é esse? Né? Que país é esse que nos fascina, nos espanta, né, nos assusta por vezes? E é um país de 5.000 anos, pelo menos, de civilização, talvez como a Índia, mas que tem uma continuidade muito forte nesses 5.000 anos. Né? Seria, meu filho ali me corrigirá, seria como se nós tivéssemos hoje os egípcios das pirâmides ainda lá no Egito hoje em dia, com a mesma civilização, a mesma escrita, a mesma cultura, digamos. Né? Uma continuidade em muitos aspectos. Né? E isso, naturalmente, faz diferença. Não é um clichê, não é uma lenda. Né? Há várias camadas, tá? De 5.000 anos contínuos, né? Mais ou menos contínuos. E é uma coisa que se nota, não de vez em quando, mas se nota toda hora. Você lê um jornal, tem uma análise de algum acontecimento internacional, muitas vezes há uma referência: não, mas no ano 800 o imperador tal disse tal coisa, se comportou de tal maneira. Tem uma comparação com o imperador do ano 800. Ou se cita lá um poeta da dinastia Tang, cujo ensinamento podia ser aplicado hoje em dia. Isso é muito frequente. Ou coisas mais antigas ainda, da época da formação, né, do reino, da unificação da China, né, entre 200 a.C., mais ou menos, até o ano zero. Né? Então, isso faz diferença e faz a história ser um elemento do processo decisório mesmo da China, ou da avaliação daquelas coisas que estão acontecendo por ali. Por exemplo, né, para dar um exemplo concreto, durante agora todos esses últimos anos da guerra comercial China-Estados Unidos, né, teve um primeiro momento em que parecia que ia haver um acordo e daí foi desfeito. Né? E qual a explicação? Nos jornais chineses, que é um tema que demanda toda uma outra consideração, né? O que é um jornal chinês? Né? Qual é o fluxo de ideias que existe na China? Mas o jornal chinês comentava, por ilações, marginalmente, que aquilo podia ser, de novo, um tratado desigual. Tratado desigual acende a luz vermelha da China do século de humilhações, né? Que é o período mais ou menos de 1820, 1850 até 1949, digamos. Né? Foram mais ou menos 100 anos onde as potências ocidentais invadiram, fizeram-se presentes de uma maneira mais colonial na China. Foi a época que eles perderam Macau, Hong Kong, vários outros portos, a cidade proibida foi destruída pelos ingleses. Tudo isso marcou muito os chineses. Então, quando eles falam assim, esse tratado que estava sendo assinado, a primeira versão, entre os dois lados, podia ser um tratado desigual? Opa, não, nós não aceitamos mais humilhação. Né? Então, o século de humilhações é um conceito que aparece frequentemente, ou a longa marcha, né, que foi, né, da época do Mao e no momento de guerra civil dos comunistas, dos nacionalistas, né, e que eles tiveram que fazer toda uma longa marcha de milhares de quilômetros para escapar. Volta e meia, agora, sempre que o país tem que enfrentar um desafio, a longa marcha, o primeiro passo. Então, isso é muito presente na China. Mas então nós temos ali um país com uma tradição fortíssima, um pensamento filosófico. Né? A China ainda é confucionista,
Difícil responder, porque qual Confúcio? Confúcio do ano 500 a.C., o que depois foi adotado por alguns imperadores, foi revisto, mas tem uma tradição filosófica de milhares de anos, na literatura, nas artes e na governança. Aquilo que mais impactava os primeiros viajantes, desde Marco Polo, até depois, em 1200, até depois, 1500, 1600, missionários portugueses, jesuítas, italianos, é que eles chegavam na China pensando que ia encontrar talvez como os povos da América do Novo Mundo, e que iam converter e dominar. E chegavam lá, puxa, mas esse não é um país cristão e tem uma governança que a Europa não conhece. A Europa está recém saída da Idade Média, ou estava na época da Guerra das Religiões, e você tem ali, há mais de 1000 anos, um governo estável, com guerras, etc., um governo estável, dinastias, rica, e com uma estrutura seria de um funcionalismo público, de uma burocracia estatal estabelecida há séculos, né? Dominando todo o país de maneira escrita, né? com os caracteres chineses, literatura, leis, há séculos. Então isso espantava, né, os ocidentais que chegavam lá. Então isso tudo é um pequeno véu, né, que nós temos que retirar para começar a entender o que a China é. Hoje em dia, o que é que nos espanta e nos chama a atenção no Reino do Meio, né? Eu diria, e que causa um pouco de temor e até de tremor em alguns países, alguns cantos do mundo, é que nós temos talvez o primeiro país comunista que está dando certo economicamente, né? A União Soviética não deu. Então esse é um primeiro fator que nos assusta. Se a China fosse um Japão, ela teria um imenso impacto econômico, mas talvez não assustasse tanto. Não, ainda um país sob o regime comunista e que está rendendo resultados econômicos muito satisfatórios. Segunda característica, e sempre comparando com a União Soviética, e os chineses fizeram isso, é por isso que também evita alguns erros, onde a população, onde o povo pode viajar livremente, mais ou menos livremente. Na época da União Soviética, depois de 15 anos de ser um bom trabalhador, você ia passar uma semana na Bulgária, né, no Mar Negro. Ali não. Ali tem 350 mil estudantes chineses só nas universidades americanas, fora a Austrália, a Europa e todo o resto do mundo. E turistas, 150 milhões de turistas anuais. Então, isso permite uma certa, né, liberdade de comparação. Os chineses viajam, veem o que é bom, o que também não é bom, e muitos chegam à conclusão, não está tão ruim na China, né? Porque aquilo pelo qual eles estão brigando, nós estamos tendo. Emprego, inovação, né? Mas há um custo, que é, talvez, uma interpretação simplista, né? É como um contrato social. O governo comunista entrega um resultado econômico em troca de poucas restrições nas liberdades políticas e direitos humanos, etc. Não se fala disso, o resto está sendo... Eu garanto, né? Então, eu acho que essa comparação, e que os chineses acompanharam muito de perto, a evolução da União Soviética, eles procuraram evitar os erros, né? Foi um choque para eles a dissolução da União Soviética, tem permitido que eles inovem e experimentem muito. Essa grande inovação em mudanças começaram, todos sabem, em 79, com o Deng Xiaoping, né? Com uma zona econômica especial ali na região de hoje Shenzhen, etc., no sul da China. E o principal ali, talvez, mote, o lema utilizado pelo Deng Xiaoping foi: não importa, a frase clichê, não importa a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato, né? E isso, traduzindo, é um grande experimentalismo, né? A China vai testando. Se der certo, ótimo. Se não der, passamos para a próxima maneira. É para ser empresa privada? Que seja. É para ser empresa estatal? Que seja. É para ser empresa estatal, mas num ambiente de extrema concorrência? Que seja. Não deu certo? Tentamos outra coisa, né? Então, isso é uma dinâmica, é uma vibração que se sente muito clara no país. E ainda traduzindo esse experimentalismo chinês para um conceito mais de hoje em dia, acho que aparece inclusive numa coluna da Tatiana, né, que é o socialismo com características chinesas, né? Isso, digamos, é um título que encobre as contradições ou as variações
das políticas internas. É capitalista? É comunista? É de cima para baixo? É de baixo para cima, com muita inovação? Também. Né? Tem liberdades? Tem. Tem restrições e prisões? Tem. Então, é tudo junto. E por isso que é um país, né, que deve ser estudado com muita cautela e profundidade. E mais um aspecto recente, que também, claro, é o que mais chamaria a atenção de cada um de vocês caminhando lá pelas ruas de Pequim, Xangai, Xi'an, Shenzhen e outros lugares, é a inovação em cada esquina. Uma inovação que o Brasil almeja. Mas também uma inovação que desde 79 permitiu à China o leapfrog, né, que ela foi pulando etapas. O mais evidente, que vocês sabem, é os métodos de pagamento. Cartão de crédito é coisa do passado. É tudo no telefone e no código de barras. Né? É um WhatsApp vinculado à conta do banco, o WeChat vinculado à conta de banco ou modelos semelhantes. Né? E isso elimina o dinheiro. Também se sabe, os mendigos, os pouquíssimos mendigos que tem na rua, né? Quando pedem dinheiro, se diz, aconteceu comigo descendo no metrô, falei, não tem dinheiro. Daí ele imediatamente abriu o colete assim, tinha o código de barras pendurado, você põe o telefone e transfere o dinheiro. Assim né? E para qualquer coisa. Né? E tudo é o e-commerce, né? Domina o comércio, né? Se pede tudo. Né? Se pede tudo, desde um café já não se vai comprar. Pede o café em 5 minutos, ele está quente na tua mesa. Né? Você pode comprar desde computador, carro, até 2 batatas. Uma outra coluna da Tatiana. Já estou esvaziando a palestra da Tatiana. Mas então, hoje em dia, fora essa parte que nos impacta, os métodos de pagamento, mas em tudo, né? Na infraestrutura, evidentemente, né? Nas pontes que são construídas, o hospital agora em 10 dias, vocês viram, né? Mas a ponte que liga Shenzhen, Macau, mais uma cidade, 50 quilômetros, ponto mais longo do mundo, em 2 anos, né? E está lá, está funcionando. Já saiu a segunda ponte ali do Paraguai, de Cidade del Este, né? Desde que eu nasci falam da segunda ponte. Eu não entendo isso, é tão complicado. Ercílio Luz, quantos anos? Ercílio Luz agora foi, não dá para acreditar. Ali em 2 anos está feita. Também porque quando tem uma decisão do governo federal ou das províncias, é feito. Demora às vezes para fazer, etc. Pode ter muita ineficiência. Essa mesma ponte, maravilha da engenharia. Não tem carro transitando por ela, porque não precisava. A maioria das pessoas continuam passando de balsa. Vai aumentar. Mas pode haver muita ineficiência também. Né? É o quê? Essa ponte, eu moro há 9 anos lá. Essa ponte foi construída só que usa seus carros oficiais. Então, o que me espanta e eu reluto em acreditar. Não, vai aumentar o trânsito, mas ela me confirma, então, que está lá a ponte de... Mas essa ponte é extremamente complicada. É complicado. Por enquanto, vamos ver, mas é isso. Acho que o que também perpassa um pouco desse dinamismo chinês é um pouco isso, né? Quão sustentável é isso? E se a China, se o governo não conseguir mais render esses resultados? E quanta ineficiência o sistema pode estar escondendo? Outro exemplo é você passa por toda a China, você vê aquela quantidade mirabolante de prédios, né? Assim, de centenas, milhares de prédios juntos, aqui, ali, na beira onde passa o trem. Só que você olha e parece, pô, mas tá vazio, né? E se passa 1 ano depois, não tem ninguém morando. Então, será que tem uma bolha imobiliária? O que está acontecendo? Quem é que está financiando isso? As pessoas que vão morar lá estão podendo pagar? São várias perguntas. Né? Bom, o ponto é que a China já é, em PIB, Produto Interno Bruto, de poder de compra, está passando os Estados Unidos, ou acaba de passar. Em muitas áreas tecnológicas está à frente, como o 5G, né, da Huawei, estão vendo, e muitas outras, patentes, medicamentos e muitas outras coisas. Né, e é um fator cuja consequência mais direta é, na governança agora do sistema internacional, a governança do sistema internacional não será feita sem a China. Essa dificuldade que hoje muitos países, né, os poderes que estão aí, Estados Unidos, União Europeia e outros,
estranham agora. Não, a China vai ter que estar mesmo, vou ter que discutir com ela, e às vezes os valores são diferentes. Essa é a realidade. Né? Então isso gera o que nós estamos vivendo hoje, um período de transição, né? Que se vê imediatamente na Organização Mundial do Comércio, que está paralisada, o tribunal, o órgão de apelação, foi parado, não funciona mais. Era o mais eficiente do mundo, da história jurídica universal. Os Estados Unidos impediu a renovação dos juízes, então não tem mais tribunal. Na ONU se vê agora. Nós estamos tendo uma eleição para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Uma das principais candidatas é chinesa. Para grande alarme de vários países que acham, não, como é que a China, uma chinesa, um chinês, pode ser presidente dessa organização se a China ainda copia e não paga royalties, etc. Ou essa é uma visão do passado, quando a China ainda copiava? Hoje é o país que mais registra patentes, ela tem interesse em ter um sistema. Mas a China faz saber que não haverá mais grandes acordos internacionais sem que eu esteja sentado à mesa e defina com os demais países quais são os termos do diálogo internacional. Eu queria agora passar, só para dar uma... não passar a palavra para a Tatiana, mas em seguida, eu gostaria só de dar um breve voo de pássaro saindo lá da China para a relação Brasil-China. Né? O que é a China para o Brasil? Né? Vocês sabem que no ano passado nós completamos 45 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, 74, o presidente Geisel. Nós começamos de quase nada. Uma base muito pequena, não havia um histórico de relacionamento, né? Mas tampouco havia um histórico de conflitos, nem de traumas, né? Como tem com alguns países ocidentais. Em geral, isso é uma vantagem. Também uma desvantagem, porque nós temos que começar do zero, não temos conhecimento daquele país, do mercado. Né? Não havia massa crítica. Mas é possível construir, e muito, em cima dessa base. Só a partir de 20 anos depois, praticamente, em 93, que os países voltam a se aproximar, estabelecem uma parceria estratégica, mas no comércio ainda era muito pouco. Até os anos 90, era cerca de 3 bilhões de dólares o comércio bilateral. Já em 2001, 4 bilhões. 2004, 9 bilhões. 15 anos depois, 2019, no período de 15 anos, 2004 a 2019, passa de 9 para 99 bilhões de dólares. Né? Nós estamos agora em cerca de 100 bilhões de dólares de comércio bilateral. E mais do que isso, com um superávit para o Brasil de 30 bilhões de dólares. O Brasil é um dos 4 ou 5 países que tem superávit com a China. A maioria dos países, como os Estados Unidos, né? E outros, tem déficit. Nós temos superávit. Só que, bom, isso é devido ao crescimento chinês, crescimento do comércio internacional, mas também um crescimento brasileiro, do agronegócio, das indústrias, da infraestrutura. E o que o Brasil exporta para a China? Né? Um principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, importação, exportação, e nós fornecemos tudo que a China precisa de commodities. É um ganha-ganha e é excelente para o Brasil, só que está muito concentrado. Nós exportamos soja, petróleo, minério de ferro, celulose e depois carnes de todo tipo, né, e alguns outros produtos. Cafezinho, né? Eu nunca vi cafezinho brasileiro na China. É incrível. Isso também, se cada chinês tomasse um cafezinho, eu nunca vi um café brasileiro na China. Mas a gente exporta, nunca vi nenhuma marca brasileira na China. Bom, tinha a Embraer, né, que tentou, a Havaianas teve um tempo, não tem mais, a WEG de Santa Catarina está lá. Mas já virou uma empresa chinesa, né? Você quase não sabe que ela está lá. Mas o Brasil teve esse crescimento, exporta muito, a China tem um apetite voraz, quer diversificar suas fontes de fornecimento e quer segurança. E o Brasil está aí para dar isso. E na direção inversa, a China exporta tudo para o Brasil, bastante diversificado, e é um grande investidor no Brasil. Né? Eu acho que o estoque de investimento chinês é cerca de 60, 70 bilhões de dólares, né? E já passou muitos países, né? E especialmente, de início era infraestrutura, hoje já tem muito em telecomunicações, bancários, sistema bancário e outros. Né? A questão é como, e é o objetivo do Brasil, dos empresários, do governo brasileiro, diversificar isso. E todo mundo que chega lá, todo governador, todo presidente, vice-presidente, fala para o chinês, nós queremos adensar nossa pauta exportadora para a China. E o chinês diz, ótimo, o que você tem para me vender com mais valor agregado? Você tem computadores, tem carros,
O que você tem que eu não tenho e faço melhor? Mas eu estou pronto para comprar. E a China está. É um dos poucos países que tem feiras de importação, que é só para eles comprarem. Daí, a resposta, estava falando agora ali com o jornalista, é olhar para dentro. Olhar para dentro. O que está impedindo o Brasil, né, atravancando o Brasil, impedindo que ele adense valor, né, com serviços e produtos de maior valor agregado. Né, é o que nós sabemos. Né, é a maior produtividade, né, da indústria, do comércio brasileiro, o nível de mão de obra, o custo do Brasil, tributos, tudo que a gente, né, sabe há muito tempo. Né, e isso precisa ser mudado. Mas certamente, especialmente agora à luz da guerra comercial com os Estados Unidos, eles sabem que, opa, eu preciso ter outras fontes confiáveis. Né? 1,4 bilhões de habitantes, com uma área agriculturável razoável, mas menor que a brasileira, com uma população muito menor. Né? Então o Brasil pode ainda crescer muito nisso, e evidentemente que tem que ser de uma maneira sustentável. Essa já é uma preocupação hoje do consumidor chinês. Não adianta querer dizer que a Amazônia não vai ter dificuldades para vender na China. O consumidor, lá na imprensa chinesa, já se nota muito isso. Fora essa parte de comércio, e com isso eu termino, tem uma ampla agenda de cooperação. Só que cada uma delas é como assim, você acaba de chegar em 1500 na China. É imensas. As possibilidades são imensas. Os recursos não são muitos. Né? Mas, por exemplo, na área de intercâmbio acadêmico, a China é hoje o que foi os Estados Unidos ali na década de 50, 60, 70. Todo mundo queria estudar na China com Rotary, com AFS, etc. Bolsas de estudo, né? Tá tudo lá. A China está oferecendo isso em ampla quantidade. Ciência e tecnologia é o momento. Né? A inovação, né, tá sendo feita lá em boa medida. Né? Muitas tecnologias, reconhecimento facial, inteligência artificial em geral, né, robótica, turismo. O nosso presidente anunciou a possibilidade do Brasil vir a eximir os chineses de visto de turista, mas talvez pensando que com isso os 60 mil turistas que vêm hoje virariam 600 mil. Não será assim. Não será assim porque qual é o atrativo brasileiro clássico, né, que são as praias, etc. Em geral, os chineses evitam o sol e a praia. Né? Então, tem que repensar. Tem que repensar, talvez a Amazônia, né, o Pantanal, gastronomia, Curitiba, né, Curitiba sem dúvida, né, tomar uma chuva já que não tem Pequim, né, Pinhão, e tem que trabalhar. Como tudo na China, os resultados não serão colhidos imediatamente, eles terão que ser plantados, investidos no tempo, primeiro um conhecimento do local, da mentalidade local. Né? E, para concluir, a pergunta era, um mundo sinocêntrico? Eu acho que a resposta será um mundo asiacêntrico. Ou seja, a Ásia retomando o lugar que sempre teve, porque ali está sendo criado um sistema asiático. Nós temos o sistema europeu, né, a União Europeia, americano com Canadá e México, mas cada vez mais a Ásia vai se tornando também um sistema mais integrado, mais próximo, e se bem ali também há várias rivalidades e etc., a China não é expansionista, embora ela gosta de ser respeitada. E outros países também, mas a potencialidade ali de comércio, de integração é imensa. Então eu acho que pouco a pouco, e pela própria grandeza, a população total da Ásia, dependendo do que se considere a Ásia, seria de 5 bilhões, a China aí tem 1,4. Então tem 3,5 bilhões que não são chineses. Tem a Índia, tem o Paquistão, tem a Indonésia, Filipinas, Japão, Coreia. Tudo isso vai ser um centro. Então, eu acho que o mundo futuro, mais que sinocêntrico, será uma grande presença chinesa, evidentemente, mas terá mais características asiáticas. É um tema imenso, né, mas eu paro por aqui e agradeço de novo a possibilidade de estar com vocês aqui hoje e passo a palavra para o Dr. Tarcísio. Eu falo no final, falo depois. Por gentileza, nós temos uma dinâmica aqui da nossa apresentação, então nós vamos agora escutar a palestra da professora Tatiana
e depois nós vamos dar moderação, né? Nós vamos abrir para que haja pronunciamento da plateia com relação a temas específicos. É um imenso prazer receber a doutora Tatiana Prazeres, atualmente professora da Universidade de Negócios Internacionais e Economia em Pequim, colunista da Folha de São Paulo, foi doutora pela UNB de Brasília, mas por todos nós, conhecida como a ministra, como a secretária de Comércio Exterior do Brasil. Então, ela tem uma experiência muito vasta com relação exatamente às questões de guerras comerciais, as questões de exportação e importação do nosso país, e certamente poderá responder muitas questões que todos nós temos, evidentemente, para o que nós, na verdade, almejamos, as respostas que nós almejamos dessa nova conformação mundial. Professora Tatiana, muito obrigado pela sua presença. Está com a palavra. Obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês hoje, poder conversar um pouco sobre a China e o futuro das relações internacionais em função do crescimento chinês. Eu gostaria de agradecer o IAP pelo convite, pela oportunidade, também o Instituto Milton Luiz Pereira. É uma alegria ver a reunião de esforços para que nós possamos conversar mais sobre a China. Eu acho que é preciso conhecer melhor a China. Sem conhecer melhor a China, não é possível conhecer o mundo, né? Então, eu acho que, enfim, essa pequena janela, essa pequena abertura à China é um convite para que cada um de nós nos aprofundemos mais, porque é um país complexo, é um país rico. E é isso, é um país de contrastes, né? É correto dizer que a China é desenvolvida e atrasada, que a China é aberta e fechada, que a China é comunista e capitalista, para quem gosta desses conceitos. Tudo isso é verdade, né? Mas com muita frequência as pessoas se apegam a estereótipos, a rótulos, enfim, ficam nas grandes linhas, e a verdade é que a complexidade da realidade chinesa requer aprofundamento, requer mais estudo, requer o conhecimento de algo que para nós pode ser muito diferente, né? Eu vivo na China há 1 ano e sinto como que se eu estivesse chegando ainda. Então, a ideia era compartilhar um pouco do que eu percebo de lá, não apenas da minha vivência na China, mas naturalmente dos meus contatos com colegas na universidade, né? Como os chineses veem o mundo, como os chineses veem o crescimento da China. E aí eu retomo algo que o ministro Celso falou, não é? Os chineses experimentam, tentam, consertam, ajustam a rota, e tem alguns conceitos que são muito chineses e que dificultam a compreensão da China para o resto do mundo, né? Então eles falam em socialismo com características chinesas, né? E as pessoas se perguntam, afinal de contas, o que é isso? Um dos primeiros discursos que eu ouvi quando eu cheguei na China falava muito sobre rejuvenescimento nacional. E, assim, rejuvenescimento nacional é algo muito importante para os chineses, mobiliza esforços da sociedade orientada pelo governo em prol exatamente do resgate das pessoas da pobreza. Um objetivo muito importante para a China. E também tem exatamente a iniciativa do Cinturão e da Rota, né, que é um nome esquisito. Então, todos esses nomes esquisitos para a gente impedem, criam uma barreira para o conhecimento do que é a China. Vejam, a principal iniciativa de política externa do governo Xi Jinping é algo que chama Iniciativa do Cinturão e da Rota. E as pessoas se perguntam, afinal de contas, o que é isso, né? E tudo isso gera desconfiança, gera desconforto, gera incômodo. Como é que o país que almeja uma posição de principal potência do mundo opera na base desses conceitos? Como é que o Ocidente se relaciona com a China, mediado por digamos, conceitos que mais escondem que revelam? Então, a iniciativa do Cinturão e da Rota tem a ver com investimentos chineses para a infraestrutura física e conectividade numa região que começou inicialmente no centro, na Ásia Central, e que se expandiu para o mundo. Era antes uma iniciativa chinesa e hoje os chineses dizem que é uma iniciativa aberta a todos e que os chineses não pretendem liderar, simplesmente tiveram a iniciativa de lançar esse grande projeto
que é algo fabuloso em termos de investimento em infraestrutura no mundo e que gera incômodo no resto do mundo, né? No ano passado, por exemplo, os italianos resolveram se juntar ao projeto, aderir à iniciativa. Aderir exatamente não é a palavra, porque os chineses gostariam que fosse uma iniciativa não chinesa, uma iniciativa internacional, e aí os europeus, como isso funciona, né? A Grécia já tinha se juntado ao projeto, e o Porto de Pireus, na Grécia, foi totalmente reformado pelos chineses, e o mundo se sente desconfortável com, afinal de contas, o que é isso, do que se trata, o que querem os chineses com esses investimentos em infraestrutura. Há um plano geopolítico por trás disso, sim ou não? Os chineses dizem que não, que na verdade o mundo precisa de investimentos em infraestrutura, os chineses têm recursos e capacidade de executar e simplesmente estariam fazendo algo que eles veem como ganha-ganha, que é outro conceito com frequência, né, empregado pelos chineses. Então, o que nós estamos vendo hoje é exatamente a emergência de uma nova potência e o desconforto que isso gera para as potências estabelecidas e principalmente para a potência estabelecida, que é os Estados Unidos. A relação China-Estados Unidos será a relação da próxima década, se não for a relação das próximas décadas, né? A maneira como esses dois gigantes vão interagir determinará o rumo das relações internacionais pelos próximos anos e terá consequências, reverberações, repercussões para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Então, eu gostaria de aprofundar um pouquinho essa questão do relacionamento China-Estados Unidos. Vários estudiosos buscam maneiras de entender melhor esse fenômeno, né? Se falou por bastante tempo na armadilha de Tucídides. Eu não sei se vocês ouviram falar. Um professor de Harvard desenvolveu um estudo que basicamente olhou para trás, olhou para os últimos 500 anos de rivalidade entre a potência estabelecida e a potência emergente. E a conclusão a que ele chega é que 12 de 16 casos, esse encontro terminou em guerra. E o argumento do autor é: será que nós não estamos caminhando cegamente para mais uma guerra? Ou seja, será que é possível evitar que esse choque, o encontro exatamente entre a potência emergente e a estabelecida não acabe mal? Claro, há várias críticas ao estudo, inclusive ao determinismo, né, do estudo. Chama armadilha de Tucídides porque no século V a.C., Tucídides analisou a dinâmica do relacionamento entre Atenas e Esparta e, enfim, chegou à conclusão de que o receio com o crescimento de Atenas, o medo que gerou em Esparta levou a uma guerra. E, a partir daí, digamos, a armadilha seria essa. Há como evitar? O conflito é inevitável. Então, na China, vários pararam para refletir a respeito de como melhor conduzir a relação com os americanos, exatamente para evitar essa situação de confronto, né? A verdade é que nos Estados Unidos a preocupação com os chineses, a sinofobia, é algo que cresce de uma maneira espantosa, preocupante, né? E, de fato, há riscos para o sistema internacional se essas questões não forem bem geridas. Uma outra maneira de olhar o problema, que se tornou muito influente também, tem a ver com as comparações com a Guerra Fria, né? Estaríamos vivendo uma nova Guerra Fria. O relacionamento China-Estados Unidos se assemelha ao relacionamento dos Estados Unidos e União Soviética? Em que medida e que lições se pode tirar desse fenômeno? E eu, pessoalmente, vejo com alguma resistência essa comparação. Eu acho que, às vezes, essas comparações acabam fazendo com que nós coloquemos atenção nas semelhanças e deixemos de lado as diferenças. E, de alguma maneira, à medida em que as pessoas falam que nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria, é um pouco profecia que se autorrealiza. Você começa a ver no outro lado o inimigo, você deixa de valorizar as oportunidades de cooperação, de diálogo. E mais, à medida em que a narrativa da nova Guerra Fria se consolida, tudo aquilo que não se assemelha à antiga Guerra Fria, a Guerra Fria de verdade, acaba não sendo devidamente valorizado, né? Por exemplo, a natureza da competição entre Estados Unidos e China hoje é
é muito diferente da que existiu entre Estados Unidos e União Soviética. Né? Hoje a rivalidade é essencialmente econômica e tecnológica, mesmo que no pano de fundo haja assim, um componente ideológico e militar. Mas não é isso que determina hoje. Pode vir a acontecer, pode ser que a armadilha realmente seja algo inevitável, mas hoje é economia e tecnologia que definem a rivalidade. Segundo ponto, os vínculos econômicos entre Estados Unidos e União Soviética eram praticamente inexistentes. Hoje, China e Estados Unidos são, sim, muito interdependentes. Né? A China e Estados Unidos são o principal parceiro comercial um do outro. Não é mais o Canadá, que é o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, é a China. Né? Então, essa dinâmica não existia entre Estados Unidos e União Soviética e é algo que muda o relacionamento, digamos, das duas potências quando se analisa o conflito entre elas, né? A tensão entre elas. E eu acho que o terceiro ponto, talvez mais importante, diferentemente da União Soviética, a China não está interessada em exportar o seu modelo político. Isso eu acho algo que é muito importante. Né? A China pode se orgulhar de servir de inspiração para o mundo em alguns aspectos. Eu mencionei o resgate à pobreza, eu acho que realmente é algo absolutamente admirável. Mas a China não pretende fazer com que os países sigam o seu modelo econômico. Ao contrário, a China diz que tudo funciona aqui com características chinesas. Ou seja, cada um que encontra o seu modelo, e a China leva muito a sério a preservação do espaço político para que cada país encontre a sua maneira de se desenvolver, mas não pretende que ninguém siga o seu modelo, diferentemente do que havia, evidentemente, na época dos Estados Unidos, da rivalidade dos Estados Unidos e União Soviética. Então, eu acho que a expressão nova Guerra Fria precisa ser usada com cautela, porque essas analogias, quando não são bem empregadas, mais nublam a visão do que nos ajudam a enxergar com clareza. E a analogia da nova Guerra Fria acaba sendo há um risco de que a analogia se torne um pouco profecia que se autorrealiza. Se um lado é realmente enxergar o outro como um inimigo que precisa ser combatido, a tendência é que exatamente os países caminhem nessa direção. Apesar disso, apesar de que, na minha visão, não é uma nova Guerra Fria, ou que esse modelo analítico não seja algo exatamente útil, há o que se chama de um descolamento, um decoupling, que se diz na área tecnológica. Né? Aí, realmente, é onde se concentram as principais preocupações dos Estados Unidos em relação ao crescimento chinês. É algo que, enfim, impensável 10 anos atrás, mas principalmente em 2019 houve uma série de medidas adotadas pelo governo americano que vão na direção de, primeiro, evitar a exposição dos Estados Unidos a determinadas tecnologias sensíveis chinesas, depois, de alguma maneira, retardar o desenvolvimento tecnológico chinês. Então, isso tudo, por exemplo, os Estados Unidos proibiram uma série de exportações de tecnologias para a China. Vejam, no passado, os países queriam exportar tecnologia, queriam exportar bens de alto valor agregado. Hoje, determinadas exportações americanas entram numa lista de restrições e você tem empresas chinesas ou seja, não é só a tecnologia que é restrita, mas para quem você vende passa a ser alvo, digamos, da sua política pública. Então, a Huawei, a Magvi, várias outras, digamos, tiveram seus vínculos comerciais cortados com as empresas americanas. Investimentos, atração de investimentos. Antes, eu acho que assim, foi-se o tempo em que se davam as boas-vindas quase que restritas a investimento estrangeiro no seu país. Né? Os americanos reformularam a legislação interna para aumentar o filtro, né? A avaliação de que tipo de investimento está entrando nos Estados Unidos e aí investimentos que impliquem a aquisição de novas tecnologias é algo que é visto com receio por esse comitê americano que analisa investimentos. Investimentos de empresas chinesas, de empresas estatais, naturalmente. Investimentos que levem à aquisição de dados de cidadãos americanos. É algo que é visto também com restrição. Por exemplo, a TikTok, que se tornou enfim, uma febre entre os adolescentes americanos, entrou na mira desse comitê exatamente pelo acesso a dados que passou a ter de cidadãos americanos. Então, vejam, comércio e investimentos, em função desse aspecto tecnológico, está exatamente no processo inverso da tendência que nós vimos nos últimos
20, 30 anos de globalização, intensificação das relações econômicas, etc, etc. Significa um rompimento total? Não. Um decoupling, neste momento, é restrito à tecnologia, a questões de tecnologia. Vejam, no mesmo momento em que os americanos estavam justamente apertando os parafusos, não é, dessas novas restrições aos chineses, estavam negociando um acordo comercial que previu exatamente mais compras chinesas de produtos americanos, previu a flexibilização das restrições que os chineses têm ao investimento americano, por exemplo, serviços financeiros, etc. Ou seja, é na contramão de um divórcio. Portanto, o meu ponto aqui é que o divórcio, o descolamento, o decoupling não é completo, a ideia dos americanos não é de que seja completo, mas a percepção de que tudo que envolve a China precisa ser visto com mais cuidado, com mais cautela, a nuvem de segurança nacional passou digamos, se instalar sobre tudo que tem a ver com China. Então, se os americanos venderem mais soja, frango, carnes para a China, ótimo. Agora, se venderem drones e, enfim, aí, né? A questão é onde isso termina, né? O risco é de que essa sinofobia nos Estados Unidos se espalhe de uma maneira tal que, enfim, a racionalidade econômica fique completamente para trás. E hoje é realmente impressionante ver como rapidamente deixou de ser algo de fringe, de extremos, e passou a dominar o debate político nos Estados Unidos, democratas e republicanos. É realmente algo que, digamos, não será diferente ou muito diferente se houver uma mudança política nos Estados Unidos nas próximas eleições. Eu acho que um sentimento anti-China é algo que se enraizou muito rapidamente nos Estados Unidos. E como eu mencionei, a maneira como os países digamos, administrarão a relação, definirá o rumo das relações internacionais nos próximos 10 ou 20 anos. Eu falei sobre, enfim, China no mundo, Estados Unidos, a dinâmica China e Estados Unidos. Eu acho que se fala muito sobre tecnologia na China, e as pessoas me perguntam a que aspectos chamam a atenção, na minha experiência lá e, enfim, analisando também do seu ponto de vista acadêmico, os esforços chineses para o desenvolvimento econômico e tecnológico. Eu compartilho só com vocês uma reflexão sobre educação na China, né? O esforço, a cultura de valorizar a educação num ambiente que é altamente competitivo, e que exatamente vê a educação como uma oportunidade, como uma plataforma para crescimento. Eu não sei se vocês acompanharam, mas esse ano a China ficou em primeiro lugar no PISA, que é essa competição internacional de exame, na verdade, um exame internacional de educação conduzido pela OCDE. E são 78 países que participaram, e os chineses ficaram em primeiro lugar nos 3 quesitos avaliados, que é matemática, ciências e leitura. E matemática e ciências com ampla margem em relação a quem veio depois. Em leitura, Singapura se aproximando, mas, enfim, os chineses realmente superando todos os demais países. A Finlândia, tradicionalmente bem colocada nessas avaliações, Estados Unidos. Realmente não teve para ninguém. Claro, os chineses, a avaliação foi feita em 4 cidades na China, 4 cidades das regiões mais desenvolvidas da China, não é representativa do país, mas ainda assim você tem ali representando 180 milhões de pessoas. E a pressão na China por resultados em educação é algo muito significativo e é algo que vai continuar a contribuir para essa história de sucesso da China em inovação. É algo que realmente merece ser estudado com mais cuidado, porque as pessoas analisam, veem o sucesso da China em inovação, o ministro Celso falou em patentes, em novas tecnologias, etc. Mas é importante que as pessoas olhem um pouco mais para trás e analisem o que o país está fazendo em educação. O problema é que a pressão sobre os estudantes na China é tão forte que o governo começa a se preocupar com os aspectos emocionais, sociais, etc., dos alunos. O ruim é em países em que as pessoas não sabem fazer contas e as preocupações dessa outra natureza se sobrepõem a, enfim, fazer conta.
mas há uma legislação, por exemplo, numa dessas províncias bem avaliadas, que impede ou que deveria impedir que os alunos estudem, façam deveres de casa depois das 10 da noite. Naturalmente, algo que não tem como ser enforced, né? Não tem como ser implementado, mas é uma mensagem do governo de que cuidado, a saúde mental dessas crianças também precisa ser observada. E aí há relatos em mídias sociais, etc., dizendo que os professores não deixaram de passar mais tarefas. Então, há alunos acordando às 4 horas da manhã, porque, afinal de contas, precisam fazer as tarefas. E aí você tem uma sociedade, um caldo cultural que favorece a pressão pelo resultado, são extremamente competitivos, e nós ainda estamos vivendo os resultados da política de filho único na China. Então, hoje, esses alunos de 15 anos que fizeram o exame do PISA são alunos que são jovens que, digamos, seguem o modelo 4-2-1, claro. São 4 avós, 2 pais, colocando todas as energias, as expectativas, projetando seus sonhos em uma criança, né? Em um jovem hoje. Então, coitadinho. Então, o grande desafio da China na educação é, claro, primeiro expandir o que se conseguiu nessas cidades para o restante da China, mas depois garantir que você consiga preservar a saúde mental, o equilíbrio emocional dessas crianças, mantendo esses bons resultados, né? Como é que você consegue, digamos, corrigir o problema sem abrir mão desses resultados que são absolutamente fantásticos na área de educação? A maneira de somar é diferente, né? Nós estávamos vendo um vídeo de como as crianças aprendem a fazer conta. É algo, enfim, é espantoso para quem não conhece o método. Mas, enfim, eu queria compartilhar e fazer um comentário breve sobre educação, porque eu acho que educação ajuda a explicar inovação. Inovação está na base do desenvolvimento econômico da China. A China é um país com uma mão de obra, enfim, de 1,4 bilhões de habitantes, é um país com excesso de mão de obra que não teve medo de abraçar tecnologia, que não teve medo de abraçar a automação, a robótica, a manufatura 4.0. Né? A ideia de, puxa, vão perder empregos. Não, a China está fazendo a transição e quer fazer a transição por cima, e por isso o investimento em educação. Eu acho que eu paro por aqui. Eu teria outras ideias para compartilhar com vocês sobre, por exemplo, o sistema de crédito social na China, porque, enfim, liga o direito à sociedade. Claro, um público talvez de advogados, algo interessante que eu posso falar depois. 5G, enfim, envelhecimento da população. Um pouco, apesar de formação jurídica, eu cubro temas, digamos, não jurídicos. Então, enfim, contente de poder trocar ideias sobre outros assuntos com vocês na sequência. Muito obrigada. Pois bem, na qualidade de moderador, eu tenho 2 questões aqui para colocar, uma para o Celso e outra para a Tatiana, mas, enquanto isso, os senhores receberam aí um belíssimo folder do Instituto Milton Luiz Pereira, e dentro desse folder nós temos papéis. Então, para que nós possamos, na verdade, ter uma dinâmica de várias perguntas, na medida que elas forem chegando aqui até a mesa, nós vamos coordenando esses questionamentos para o ministro Celso e para a doutora Tatiana. É claro que, infelizmente, nós não vamos ter por muito tempo a presença dos dois. Eles acabaram de chegar em Curitiba, tem uma agenda bastante extensa, mas, na medida do possível, nós vamos tentar, então, fazer ou dar uma resposta para esses questionamentos aí que venham da plateia. Para o ministro Celso, o que eu gostaria de colocar é uma questão bastante próxima dos advogados, uma questão que nos traz uma certa perplexidade. Nós estamos vendo que os meios alternativos de controvérsias, eles estão se ampliando, especialmente no Brasil. Nós estamos vendo que o nosso relacionamento com a China também se amplia. E, na prática, o que nós temos visto, doutor Celso, é que, muito embora alguns contratos internacionais, eles até tenham essas cláusulas, né? Sejam elas escalonadas ou não, na prática, os chineses não gostam de discutir nem em arbitragem. Aliás, a impressão que nós temos é que eles têm um horror do judiciário,
um horror da arbitragem e gostam de brigar. Evidentemente que a briga que eles fazem é em outra arena. E a depender do interesse econômico, você nem tem tempo para conseguir fazer notificação ou iniciar um procedimento arbitral. Tamanha é a guerra comercial ou, eventualmente, de questões de propriedade industrial e questões que afetam, na verdade, o relacionamento, que impedem que você se utilize de determinados procedimentos para pedir que o judiciário, eventualmente até um procedimento arbitral, acabe trazendo a solução de uma determinada controvérsia. Existe direito na China? Bom, essa última pergunta realmente é muito boa. Daria para escrever um livro, né? Como eu já estou há mais de um ano na China, não vou escrever um artigo. Você se lembra, Tarcísio, acho que na faculdade a gente lia na aula de Direito Internacional, que nem me lembro se nós tivemos ou se o professor não ia. Mas, Direito Internacional Público, uma parte da literatura eram os grandes sistemas do direito contemporâneo, do René Davy. Né? E ali tinha um capítulo, né? O sistema soviético naquela época, chinês e Ásia. Mas eu diria que esse livro hoje, por um lado, ele não vale mais nada em relação à China. Por outro, na essência, ainda assim, em relação ao chinês. Por quê? O direito na China é algo diferente. De novo, são aquelas camadas e tem que ir descobrindo. Né? Se tivesse mais tempo, eu contaria do meu último entrever, que tive um acidente de trânsito na China. Que... bem diferente, é bem diferente como acontecem as coisas. Mas, primeiro, o Poder Judiciário é um braço do Partido Comunista. Tudo é um braço do Partido Comunista. Então, o Poder Judiciário está ali para ajudar a implementar as diretrizes do Partido Comunista. Não preciso falar mais nada. Talvez nas grandes questões também, na questão da briga do vizinho. Mas, em parte, tem esse aspecto. No dia a dia do comércio, os chineses, claro, quando começaram a se abrir, não tiveram outra maneira que se adaptar. Então, eles se enveredaram, preferiram ir para o caminho não judicial e para o caminho de Third Method Resolutions, arbitragem, mediação, que pelo menos para eles ainda permitia, né, evitar o judiciário. Que eu acho que isso é que não permeia muito a índole, né, digamos, da área comercial, business chinesa, apesar de haver uma proliferação imensa de câmaras arbitrais, e todos nós somos convidados assim, para entrar, né? Basta ser estrangeiro, você é convidado lá para ser membro da Câmara de Arbitragem. Mas a questão é que vem de uma percepção diferente de como se faz negócio. E há vários relatos, né, de um primeiro estranhamento, assim, quando chega um grupo de advogados ou com empresários para firmar um contrato, para discutir a possibilidade de lançar um produto. Então, há metas, há objetivos, há um contrato, solução de controvérsias. E daí há vários relatos que na primeira reunião nada acontece. Né? E a sensação do francês, americano, mas esse primeiro dia aqui foi uma perda de tempo, nada aconteceu, só ficaram nos olhando. O que aconteceu? A explicação é, eles estavam observando. Mas não o contrato e a letra do contrato, eles estavam observando esse grupo de pessoas, essas pessoas, esse possível sócio. É alguém com quem eu posso me relacionar? Essa é a pergunta. Se eu for direto para a cláusula que diz, se eu tiver um problema com você, eu vou para o tribunal, ou eu vou para a arbitragem, ou para a mediação, eu não posso me relacionar com você, porque a relação terá altos e baixos necessariamente. Né? Então, o que eles estarão buscando de um sócio é, você é uma pessoa que, quando eu tiver dificuldade, quiser rasgar o contrato, ou você tiver, ou acontecer isso, acontecer aquilo, nós poderíamos nos entender. E isso, você não é quem tem razão. Talvez você tenha tido razão, você teria direito a invocar uma cláusula. Não, a percepção será outra. Não, estamos estabelecendo um relacionamento. Então, cortes, tribunais, não é a primeira escolha, realmente quase não aparece. A arbitragem aparece um pouco, porque às vezes, claro, o sócio estrangeiro vai buscar. Mas eu concordo com você, na prática, eles vão tentar ainda parar vão brigar, como você falou, mas de outra maneira. Será uma questão de discussão diferente. Né? E
Então, realmente é todo um outro approach, né, para negociar, fazer negócio, introduzir um produto na China, comprar, vender. Demanda ter um pouquinho da mentalidade. Bom, enquanto eu vou fazer a pergunta agora para a doutora Tatiana, quem já tiver o seu questionamento pode passar para a Cassiana, que ela vai poder, na verdade, estar recebendo essas perguntas para trazer até a mesa. Doutora Tatiana, o que o Brasil pode ganhar da guerra entre entre os Estados Unidos e a China? O que seria melhor para o Brasil? Que a China saísse vencedora dessa guerra ou os Estados Unidos? E nesta guerra, existe a possibilidade de um confronto cibernético? Sim. Bom, como eu disse, eu acho que a dinâmica de tensionamento entre China e Estados Unidos é algo que vai nos acompanhar, né? Eu acho que a tendência é de que haja momentos de aproximação, momentos de distanciamento, numa jornada de altos e baixos, sem um rompimento absoluto, mas sem um entendimento perfeito tampouco, né? E nesses momentos de aproximação e distanciamento, claro, há turbulências para o resto do mundo. Então, acho que o Brasil se beneficiou das restrições que os chineses colocaram aos americanos. O Brasil e os Estados Unidos competem no mercado chinês, uma série de produtos do agronegócio. Então, digamos, as dificuldades que os chineses criaram para os americanos beneficiaram os brasileiros. E aí, claro, os chineses e americanos se entenderam, né? Houve no começo do ano o acordo fase 1, como foi chamado, e, francamente, o acordo fase 1, enfim, o representante do governo brasileiro aqui vai poder comentar melhor que eu, mas, naturalmente, há preocupações, porque o entendimento entre China e Estados Unidos passa necessariamente por vantagens aos Estados Unidos em prejuízo a quem compete com os americanos no mercado chinês, Brasil. Então, eu acho que a gente vai precisar ver como esse entendimento vai ser implementado, mas há riscos. Então, nos momentos de aproximação dos dois, talvez haja menos instabilidade, menos turbulência, menos insegurança, mas talvez menos oportunidade. E aí, no momento em distanciamento, em que um e outro, não é, adotam barreiras, terceiros mercados acabam, digamos, encontrando um momento para penetrar um mercado e outro. É difícil passar régua e ver qual é o saldo, porque, na verdade, o jogo não acabou, né? Esse acordo entre China e Estados Unidos agora é uma pequena trégua, é um entendimento, uma acomodação frágil, temporária, e logo que em pouco tempo, enfim, deve desandar, né? Os americanos, digamos, insistiram num acordo em 2 fases, fizeram na fase 1 o que era fácil, ou seja, fazer com que a China compre dos Estados Unidos, não era algo extremamente custoso aos chineses. Os americanos queriam uma série de reformas na China, que a China já estava fazendo de qualquer maneira, né? No ranking de Doing Business, né? De facilidade de negócios do Banco Mundial, a China subiu 15 posições, acho que foram 15 posições no ano, ou seja, eram reformas que a China já estava fazendo. Isso tudo foi empacotado no acordo fase 1. Para a fase 2 ficou tudo que é difícil. Então, eu digo isso para ilustrar o meu ponto de que as tensões vão continuar e a aproximação e o afastamento será o novo normal das relações entre os dois. Para o Brasil e para o resto do mundo, basicamente, como lidar com essa nova dinâmica, como aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Enfim, há quem diga que quando 2 elefantes brigam, é a grama quem sofre. Eu acho que o Brasil não se qualifica exatamente nessa condição, mas a verdade é que são 2 gigantes brigando e as consequências são para todo mundo. A guerra cibernética. A guerra sem dúvida. As tensões estão em todas as frentes, né? E com a tecnologia exatamente como ponta desse iceberg. Então, certamente, é mais uma das frentes de batalha e... enfim, toda a preocupação com 5G também, a gente pode falar sobre isso, se relaciona com esse tema. Ok. Doutor Bernardo, fazer a tradução dos questionamentos aqui para nós. Bom, não veio nenhum chinês, o que deixa meu trabalho mais fácil. Aqui temos algumas questões que
tangenciam os termos tratados. Eu vou ler as questões que foram dirigidas à mesa e sugerir que quem as responda é quem já tangenciou do tema. Temos uma pergunta da Jacira Moura, que diz o seguinte: sou a presidente da Câmara de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-China e posso dizer que um trabalho nos últimos 2 anos mudou a visão do governo chinês quanto aos métodos adequados. Atualmente, o próprio governo tem incentivado a resolução de conflitos por meio de arbitragem. A Câmara de Arbitragem está inaugurando um centro de estudos voltado ao tema, ou seja, essa preocupação do Tarcísio. Os chineses agora estão ficando fãs de arbitragem. Não é propriamente uma pergunta, acho que é mais uma informação. Aqui uma questão mais polêmica. Na China, o governo proíbe redes sociais e sites como YouTube e Google. Essa censura traz impactos econômicos positivos, negativos ou neutros para o desenvolvimento chinês? O que ocorreria se o governo deixasse de censurar a internet? Tatiana, você que expressa opiniões sobre o panorama chinês. Se o efeito é positivo, negativo ou neutro, é difícil dizer, né? É difícil estabelecer o contrafactual, mas a verdade é que os chineses conseguiram... os chineses têm os seus próprios aplicativos, que em muitos casos são mais desenvolvidos do que os que a gente conhece, né? Para quem conhece o WeChat, para quem trabalha com o WeChat, sabe que é uma plataforma que integra vários dos aplicativos que nós usamos aqui. Evidentemente que o fato de que alguns dos nossos não funcionam lá gera uma oportunidade para o desenvolvimento desses tipos de aplicativos na China. Então, você pode argumentar que tem um impacto econômico positivo, digamos, para os chineses. São aplicativos empresas chinesas desenvolvendo aqueles aplicativos. Acho que, enfim, intuitivamente a tendência é dizer que é positivo. O que ocorreria é difícil dizer, né? É difícil dizer. Eu acho que o governo chinês tem uma preocupação com harmonia, com estabilidade social e a avaliação é de que é necessário algum tipo de filtro para que se garanta, digamos, a preocupação com este valor social é maior do que a preocupação com liberdade de expressão, esse tipo de coisa. É um conflito, é um cálculo feito pelo governo chinês, para a sociedade chinesa, de que há um conflito de valores e que, naquele caso, é melhor, digamos, se privilegiar a harmonia social e estabilidade, etc. E alguns dirão o comando do controle do partido. É um cálculo chinês para a sociedade chinesa e que no resto do mundo é visto com muito estranhamento. Esse é tema, naturalmente, de diálogo Estados Unidos-China, né? Ou seja, a abertura do mercado chinês passa por acesso de empresas, das grandes empresas de tecnologia americanas na China, que hoje não funcionam ou funcionam apenas em condições limitadas, né? Enfim, pequenos nichos dos serviços dessas empresas funcionam na China. Por exemplo, a Amazon, você tem o serviço de nuvem, mas você não tem outros tipos de serviço que são enfim, que são oferecidos em outros países. É um cálculo do governo chinês para a sociedade chinesa que lá funciona e que não funcionaria em outros lugares. Muito bem. Temos uma pergunta que vem nos seguintes termos. A ascensão militar da China nas últimas décadas poderia ser um sinal de determinação e futuro expansionismo, já que hoje a China possui grande expansão e comunica econômica. Muito bem. Se fosse o teste do PISA de leitura, seria uma tragédia. A qual sustenta a expansão militar. Perdão, então, a questão é se esse expansionismo militar chinês pode ser visto como uma futura ação expansionista em termos geopolíticos. É uma boa pergunta, porque eu acho que isso que está por trás assim, do temor de boa parte das potências ocidentais. Quando eu falo ocidental, é curioso, né? Porque eu acho que nós brasileiros sempre nos consideramos do Ocidente. Quando você está na Europa e nos Estados Unidos, nós não participamos do Ocidente, né? Nós somos algo que pendura aí, assim, né? Meio naquele antigo livro do Huntington, lá, Clash of Civilizations, né? A América do Sul não aparece. Parece o México, né? Como ali. E o Ocidente, para eles, é outra coisa, né? Então, é curioso.
Mas esse temor, né, de um possível expansionismo chinês. A lógica, o discurso, a realidade chinesa parece não levar a essa conclusão, porque na sua história, geralmente a China se formou, claro, mas ela nunca saiu mundo afora tentando se expandir. Naturalmente, ela gostava de vender, de estabelecer contatos, e gostava de ser respeitada. Antigamente, isso era, a palavra que se usava era vassalagem, né? Que os vassalos viessem prestar tributo. Mas hoje, com essa China forte e poderosa, realmente, claro, há inquietações. Por exemplo, lá nós temos uma adjudância naval, tem das 3 forças na embaixada, e é espantoso, porque eles construíram uma marinha, uma armada, em 10 anos. Eles têm uma marinha, que é uma das maiores do mundo já, em 10 anos. Bom, o hospital foi em 10 dias, a marinha foi em 10 anos. Tem a questão do Mar do Sul da China, mas os chineses também, pouco a pouco, como nova potência ascendente, eles também sabem, eles vão testando e vão aprendendo. Porque eles começaram a construir aquelas ilhas, expandir, esse mar é nosso, sempre foi. Mas daí começou os vizinhos deles, com quem eles têm boas relações. O Vietnã dizendo, não, o que você está fazendo nas minhas águas? As Filipinas, né? E outros países ali daquela região, dizendo, não, isso aqui é meu também. Indonésia. E começaram a se reunir. Inclusive dentro da ASEAN, aquela área deles, e meio que fazer uma frente aos chineses. E os chineses vão querer confusão também com esses países que são friendly, né, para eles. Por outro lado, às vezes se diz assim, né, eu li essas notícias do novo porta-avião, teve agora nos 70 anos do desfile militar gigantesco de 70 anos da República Popular da China, em outubro, né, onde eles apresentaram mísseis, canhões, revisionismo, né, a China é uma potência revisionista, está se armando. Ora, né, ela já é o primeiro país mundial em produto interno bruto, e ela está se dotando dos meios, né, que qualquer outra potência já tem. E ela está na área dela, né? A China, que é uma outra visão, ela está cercada por uma série de, eu não sei se são dezenas ou centenas de bases americanas dos países, né, que vão desde a Coreia do Sul, Japão, Taiwan, e descendo, Filipinas, no Pacífico. Então, os chineses se sentem, opa, o que esses países estão fazendo aqui? Então, eu tenho que ter, pelo menos, poder me defender. Mas é verdade, sempre tem uma interrogação. Como que as coisas vão evoluir? A China será diferente do que era? Em algum momento ela vai se sentir Taiwan? O que vai acontecer com Taiwan? Há um temor, né? Mas, digamos, as indicações atuais é que não. Ela quer ser uma potência forte, de maneira que ninguém no futuro possa interferir nas questões essenciais chinesas. Né? Eu acho que a dificuldade mesmo será se em algum momento vier um conflito não econômico, não tecnológico, ou econômico e tecnológico, permeado de um conflito de valores. Se alguém achar em algum momento isso aqui é uma coisa quase assim de valores incomunicáveis, aí vai saber o que vai acontecer. Eu queria só fazer um comentário. A tua pergunta, existe direito? E outros assuntos que surgiram aqui. Se a pergunta tivesse sido, existe o rule of law na China? Né? Rule of law, nós, no Brasil, no nosso âmbito ocidental, a gente sempre, claro, rule of law, nos Estados Unidos, né, a respeito do direito, os princípios, aquilo que nós aprendemos, estudamos e admiramos. Né, sempre com falhas, né, mas esse é um objetivo. E a China, sem dúvida, hoje ela tenta se mostrar como um país do rule of law. E para isso ela mostra todas as leis, todo o direito, todas as regulações que ela tem. Né? Mas muitos autores dizem, não, o que a China tem, isso é naturalmente aberto a debate, é o rule by law. É um país que cada vez mais teve que se dotar, desde que se abriu ao mundo, né? Ao entrar na OMC, ela teve que passar centenas de milhares de leis ou instrumentos legais para se adaptar. Né? E criou as câmaras de arbitragem, porque naturalmente, abrindo-se ao mundo, isso ia gerar conflitos. Mas no fundo, o que alguns dizem é que aquilo não constitui exatamente um rule of law. Porque o que está na legislação deles está na lei. Então eles sempre poderão dizer isso foi feito conforme a lei. Só que a lei, para alguns ocidentais, de uma perspectiva, diz, isso é um absurdo que esteja na lei. Por exemplo, que o Herodes aqui possa ser preso por 6 meses, sem que ninguém saiba o que aconteceu,
e esse período pode ser estendido sempre que o governo quiser. Então tem pessoas que somem 4 anos, ninguém sabe onde ele está, se está vivo, está morto, a família não sabe. E vai o advogado atrás, de repente some o advogado e está lá junto, fica mais 4 anos separado. São situações extremas, né? Situações extremas. E eu tenho um exemplo extremo para tentar ilustrar isso, né? Do rule by law e rule of law. Né? Na lei de investimentos agora, para receber propriedade intelectual e abrir investimentos bancários e financeiros, etc. Eles estão fazendo, eles têm legislação. A questão é que se na hora de interpretar aquilo, como que vai ser feito? Ter a lei é uma mera questão superficial. Por dentro, a visão é outra. Mas talvez, quem somos nós? Estamos apenas humanos, ainda não posso escrever nem livro, nem artigo, nem nada. Né? Isso pode mudar. O país pode ir em várias direções. Doutor Bernardo. Muito bem, temos mais 5 aqui, vamos fazer um fast track. Como colocado, os Estados Unidos e, em certa medida, a Europa, estão impondo restrições à entrada e participação chinesa, pelo menos em áreas estratégicas. Qual a visão do Brasil para tais relações? Caminhamos para mais restrições, manteremos as portas abertas ou tomaremos uma posição meio termo, como fez a Inglaterra? Eu acho que o Brasil, né? Que o Brasil Eu pedi o comecinho Desculpa. Está dizendo que os Estados Unidos estão restringindo essa questão tecnológica, como o Brasil deve se portar em relação a isso? Tá. Eu acho que, pelo que eu tenho acompanhado, o Brasil fez um pronunciamento semi-oficial e ganhou tempo. Né? O vice-presidente Mourão, quando esteve na China, disse isso, depois foi repetido por outras autoridades. Né? Nós ainda não temos a legislação para o leilão da banda 5G e outras coisas, mas, enquanto isso, né, o Reino Unido tomou uma posição que foi moderada, né, não excluindo a 5G, a Huawei, mas excluindo algumas áreas sensíveis onde a Huawei não poderia fornecer equipamentos. A União Europeia está indo para um caminho mais ou menos similar. Isso tudo foi considerado mais do que eles esperavam, melhor do que eles esperavam na China e para a Huawei. O Brasil acho que faz bem em tomar cuidado, porque, primeiro, não há alternativas, pelo menos de qualidade e custo, no momento. Não podemos ser ingênuos, né? Temos que saber o que está por trás, de um lado ou do outro. Né? O Brasil é espionado por todos. Né? Nós já vimos isso acontecendo no passado. Então não podemos ser ingênuos também, e abrir e facilitar tanto. Mas me parece que a posição atual, que é de ainda estudar melhor as questões técnicas e ver o que melhor atende os interesses brasileiros, sem nos prejudicar nem na parte de segurança, mas nem na parte de infraestrutura, e rapidez, e custo, etc., é razoável. Né? E pelo menos foi o que eu vi do vice-presidente e de outras autoridades, que o Brasil não excluiria nenhuma empresa. Né? Estará aberto um leilão, se a pergunta se referia a isso, a qualquer empresa que cumpra os requisitos. A questão em nós está em... A nossa questão é redigir bem, desenhar bem os requisitos que nos interessam. Muito bem. Aqui tem uma pergunta. Quais são as críticas chinesas sobre o Brasil, estrutura do governo, segurança jurídica, instituições, etc. Isso afeta as relações? No que a comunidade jurídica pode auxiliar para melhorar? Os chineses, quais são as críticas chinesas sobre o Brasil? Os chineses são muito cuidadosos em criticar outros países por um motivo muito simples. Eles não querem que ninguém vá criticar o que eles estão fazendo. Então, digamos, esse é o ponto de partida. Eu lembro quando o presidente Bolsonaro esteve na China, ele começou um discurso agradecendo o fato de que o governo chinês não criticou o Brasil pela questão da Amazônia e tal. Então, é um pouco... essa postura de base dos chineses em relação ao resto do mundo. No mais, há um grande desconhecimento da China em relação ao Brasil também. Se a China é um desconhecido para o resto do mundo, a China esteve ensimesmada por muito tempo, agora a China está indo para o mundo e conhece pouco os outros países e conhece pouco o Brasil, enfim, entre os grandes. Né? Eu ouvi falar de um chinês que
entre os BRICS, entre os países dos BRICS, o Brasil é o mais desconhecido para a China. Então, é algo interessante. Agora, eu nunca vi nenhuma reflexão muito profunda sobre estrutura de governo, segurança jurídica, etc. Me perguntaram sobre o que aconteceu no Brasil com o impeachment, enfim, e aí isso toda é uma questão que é difícil de explicar para qualquer estrangeiro, é algo que é difícil de entender. Não, houve um pouco... O que aconteceu mesmo? Assim, ai, meu Deus... Agora, fora questões de instituições e aspectos jurídicos institucionais do país, a questão da segurança assusta os chineses, né? A questão da segurança, a China é um país altamente seguro, com uma população daquele tamanho, e os chineses... E aí, claro, é uma questão relacionada também ao turismo, né? A preocupação com segurança é algo que, se eu tivesse que identificar uma crítica... que não é apresentado como crítica, porque os chineses são muito cuidadosos, mas é um pouco uma curiosidade, afinal de contas, enfim, é isso mesmo? Então, eu acho que esse o meu comentário aqui. Muito que bem. A pergunta dirigida ao ministro Celso. Recentemente, Curitiba inaugurou um espaço lúdico dedicado à China com uma estátua de Confúcio. Também, pela primeira vez, Curitiba realizou uma celebração do Ano Novo Chinês em seu calendário oficial. Há também uma bela sede de uma associação cultural chinesa em Curitiba. Infelizmente, nenhuma dessas iniciativas conta com a participação da comunidade chinesa em Curitiba, estimada em 5.000 pessoas. Pergunta: existe uma mentalidade de integração cultural da China perante o mundo? Essa pergunta aqui foi dirigida pelo Rodolfo Zanini, que é chefe da assessoria internacional de Curitiba. Há uma mentalidade de integração cultural da China perante o mundo. Bom, a China está, sem dúvida, e com muitos recursos, se abrindo ao mundo, e isso envolve, naturalmente, a exportação, a divulgação da sua cultura e tradições, etc. E eles têm muito, naturalmente, a compartilhar. Eles fazem isso, em parte, de diversas maneiras. Uma delas é via os Institutos Confúcios. Tem um em Curitiba ou não? Isso tem muitos no Brasil. O Brasil tem 11 já, hein? Tem São Paulo, Recife e vários outros lugares. Tem no mundo inteiro. Geralmente vinculado a universidades. É uma maneira, geralmente, ensino de línguas. Em alguns países aí houve suspeitas de que eles também estavam muito vinculados ao governo chinês, etc. Nos Estados Unidos, a Holanda, parece. Mas, geralmente, seria como o Instituto Goethe ou o Cervantes, com outras atividades. Mas a China, ela procura se vender. O que me parece que, às vezes, ela ainda está buscando a maneira mais adequada, né? Os Estados Unidos fez uma maneira, França e outros países fazem de outra, tem muito mais know-how e savoir-faire, né, ao fazer isso. A China ainda talvez esteja buscando a melhor maneira, né? Cinema, né? Há um cinema chinês muito bom. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês quem é o diretor chinês mais conhecido, quem vocês conhecem, talvez vocês fossem dizer o Zhang Yimou, né? Que fez vários filmes conhecidos de vocês. Eu acho que o Tigre e o Dragão, acho que é Ang Lee. Esse é Ang Lee, que é de Taiwan. É uma outra coisa. Mas tem outros filmes. Ele é o maior cineasta, o mais premiado. Daí eu comecei a perguntar lá na China para os colegas: você já viu esse filme? Que era Viver, chama-se. Não vi, não vi. Alguns dos principais filmes deles não são mostrados na China. Que é interessante, porque por algum motivo daí eles acham que não convém. Embora ele é muito querido na China, porque é o que mais ganha prêmios internacionais. No modo de transmitir, assim, digamos, a percepção da China, eu acho que eles estão ainda tem muito a aprender. E quem é o Brasil para falar? Não é. Qual é a nossa política de promoção de bens culturais, né? Qual é? Mas nós temos visto recentemente muitos embaixadores chineses em vários países, na Suécia, quase sendo convidados a se retirarem do país, porque eles têm feito comentários inacreditáveis sobre a situação interna daqueles países, ou achando que se na Suécia alguém faz um comentário sobre direitos humanos na China, aquilo é uma interferência nas questões internas chinesas. Mas, peraí, eu estou na Suécia, falando aqui dentro, você agora está me criticando. É uma situação difícil. E no campo cultural, eu acho que eles têm muitos recursos, estão tentando se difundir, divulgar. Eu acho que é importante e muito bom que Curitiba se aproxime cada vez mais, né, da China, de cidades chinesas. Como eu falei, metade do Brasil, né,
dos estados, menos de cidades, têm ido à China, têm estabelecido conexões, parcerias na área cultural e outras, né? E sempre de maneira bastante positiva. Os chineses estão abertos. Eles vêm para o Brasil, a integração é fácil, né? Mas talvez ainda, tanto o lado brasileiro como o chinês, tem que se entender qual é a melhor maneira de divulgar a cultura. Vou fazer um comentário rápido em relação a isso. Enfim, por coincidência, uma das colunas que eu escrevi foi sobre isso. Um par de meses atrás havia 536 institutos Confúcio no mundo, em 157 países, cerca de 10 no Brasil. E a verdade é que a China está aprendendo a promover seu soft power no mundo, né? Tem muito a promover em termos de, enfim, você pensar em artes, culinária, medicina tradicional, é algo que é visto como grande valor. E aí, enfim, sucesso nos esportes, empreendedorismo, tecnologia, tudo isso tem potencial. Agora, é certo que a maneira como se promove o soft power faz toda a diferença, né? É mais eficiente quanto menos evidente for o esforço de promovê-lo. Então, essa sutileza é algo que ainda, enfim, que alguns países ainda estão buscando encontrar. Eu lembro uma colega minha grega que estava ajudando a promover a visita do presidente Xi Jinping à Grécia, e os chineses tinham uns vídeos que gostariam que passasse na televisão grega e tal, e ela, que mora muitos anos na China, estava construindo a ponte. E aí o objetivo de quem estava tentando promover era fazer com que os vídeos ficassem passando em looping na TV grega, né? E aí a minha colega disse, não é uma boa ideia. E claro, ela conhece os chineses, ela sabia que que o chinês com quem ela estava falando tinha como objetivo colocar o maior número de horas possível daquele vídeo no ar. E ela conseguiu, enfim, convencer o chinês que, olha, não é assim que funciona aqui, né? Então, realmente, os chineses têm muito a oferecer, então, exatamente no processo de encontrar a maneira de promover a cultura chinesa no resto do mundo, muitos países vêm com ressalvas, né? Isso que, enfim, nos Estados Unidos, alguns países na Europa, houve um incidente na Bélgica, de um pouco o cavalo de Troia, né? Então, você recebe o Instituto Confúcio e aí, de repente, eles se infiltram nas universidades, fazendo propaganda política, etc. Eu acho que é um excesso, né? Enfim, há um pouco de paranoia, né, em relação a isso. Eu acho que em vários lugares do mundo há um trabalho muito bacana de promoção da cultura, do idioma chinês. É muito importante essa aproximação também por meio do idioma. Agora, não é um passeio no parque para os chineses, ou seja, não é algo evidente, né? Tem uma bagagem com a qual eles precisam reconhecer e saber lidar. Muito bem, agora perguntas polêmicas, né? A tradicional política de um país, dois sistemas, está sendo contestada em Hong Kong, assim como há décadas contestada por Taiwan e, por outro lado, Macau. Parece ter aderido à política. Qual a perspectiva futura para essa política? Posso responder? Vai lá, Tatiana. 2 palavras. Não sei. Bom, essa é uma resposta muito boa, inclusive ela tinha que ser usada mais vezes. O problema dela é que ela raramente ela Não vou tomar o tempo de ninguém, não sei. Pois né? Em 1989, com a queda da União Soviética, acabou a história, como Fukuyama disse, e passou a não existir uma alternativa ao modelo liberal ocidental. No entanto, visto o sucesso da China, estaremos vendo uma alternativa, não ao capitalismo como no caso da União Soviética, mas uma alternativa à democracia. E como protegemos a democracia em um mundo mais autoritário ou sem características, com ou sem características chinesas? Como protegemos a democracia? Essa é uma excelente pergunta e eu acho que é o grande tema por trás. Assim, de uma certa tensão que há entre as democracias ocidentais, alguns dirão em crise, e o regime chinês. Houve um momento, talvez, de euforia e de assertividade, né, das democracias chinesas, das democracias ocidentais, talvez especialmente, né, naquela época ali, da queda do muro, 89, da União Soviética, 91, Pax Americana, talvez um período que durou de antes até o fim da Guerra Fria, até 2001. Porque aí começaram uma série de crises, né? O atentado 9/11, depois a invasão do Iraque, Afeganistão 2003,
2008, 2009, a crise econômica, né? E hoje com essa questão da guerra comercial. E as democracias ocidentais, segundo alguns, né, enfrentando dificuldades de responder aos anseios do demos, né, do povo. E a China, então, percebe, e os chineses que viajam para fora, percebem as suas limitações, mas tem uma narrativa que diz, veja só, lá é verdade que vocês têm liberdades, tem vários partidos políticos, podem manifestar na rua, tem jornais, criticam, põem governo, tira governo, mas daí eles perguntam, mas para quê? Para obter algum daqueles resultados, crescimento econômico, cultural, empregos, que nós estamos entregando. E é engraçado, em Pequim, tem várias ruas lá, em várias ruas principais, nos cruzamentos, tem vários símbolos, caracteres chineses, né, transmitindo mensagens, né? E tem vários que falam assim, harmonia, né, crescimento, democracia. E sempre nos chamam isso, democracia. Porque uma visão chinesa, uma narrativa chinesa, porque é toda uma guerra de narrativas. A narrativa chinesa diz, não, nós somos democráticos de outra maneira. Só que ela se dá dentro de um partido só, que é meritocrático, né? Porque para ascender aqui, não é qualquer um que é eleito. Que eles veem, não, daí qualquer um pode ser eleito. Eles veem diferente. Não, você tem que ser governador de uma província, prefeito de uma cidade, tem que ter sido gerente de uma empresa estatal ou privada, você tem que ter sido isso ou aquilo, e isso você vai ascendendo. Então seria meritocrático e haveria uma competição dentro. E a aferição do sucesso de um regime ou outro seria os resultados. Os resultados olha, ande na rua. Ande na rua. É verdade que não tem nenhuma crítica, não há vozes diferentes, não tem uma circulação de ideias. É difícil. Né? Mas o debate é esse mesmo aí que a pergunta põe. Né? A China pode se perfilar como um regime alternativo? Eu acho que, como também a Tatiana disse, tudo lá é com características chinesas. Né? Realmente eu não sei se se aplica a qualquer outro lugar. Né? E durará se houver um momento em que a China não consiga render os resultados econômicos que está rendendo hoje. Está caindo, caiu de 6, caindo para menos de 6. E daí, o povo vai aceitar? Mas não esqueçamos que eles têm os 5.000 anos de história sempre vivendo sobre mandarinatos, sobre imperadores que tinham todo o poder. Então, quando Xi Jinping se arroga todos os poderes, não tem mais fim de mandato, pode ficar quanto quiser, é um choque para o chinês? Talvez não seja. É o natural deles, é o natural de 5.000 anos. É difícil julgar, de novo, só aquela aproximação assim, muito cautelosa para tirar conclusões definitivas. Né? Temos um último questionamento. Como a China avalia o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos e a ofensa do governo contra os comunistas, entre aspas? Posso tentar se quiser depois complementa. Não estou nem aí. Eu acho que o governo chinês é muito pragmático. São pacientes. São pacientes e pragmáticos. Pacientes e pragmáticos. Né? Então eles veem toda uma movimentação, frases de efeito, mas depois na prática, né, eles viram que talvez fazia tempo que dentro de um ano, e no primeiro ano de um governo, nunca houve tantas visitas de tão alto nível à China, né? Desde o presidente, vice-presidente, todos os ministros, governadores. Então, ele vê que na prática mudou alguma coisa? Não. Mas daí lá dentro do Brasil estão perseguindo os comunistas, isso e aquilo. Eu acho que eles olham com muita tranquilidade, né? Com atenção, certamente. Né? Talvez alguma coisa assuste. No começo, na virada do governo, houve um pouco disso, né? Para as coisas que haviam sido ditas. Né? Mas depois as coisas voltaram a entrar no trilho. O ano de 2009 foi uma reconstrução. Né? Foi um ano de mostrar que somos ainda parceiros, queremos aumentar, incentivar a cooperação em ciência e tecnologia, intercâmbios culturais, economia. O lado ideológico está meio de fora, o que é bom para o Brasil, porque ninguém precisa... A China não exige isso, você tem que realmente declarar amor e total afinidade com o meu regime, nada disso. Ao contrário, né? Exatamente. Então, veja só, no Oriente Médio, eles têm boas relações com a Arábia Saudita e com o Irã. Né? E no resto do mundo também. Então, contanto que assim, eles não sejam discriminados
visivelmente, eles acho que encaixam, minha percepção. Muito bem. Para finalizar, eu gostaria de anunciar a todos, especialmente os associados, nós tivemos, no final do ano passado, a possibilidade de fazer adesão ao Pacto Global da ONU, não só como instituto, mas também associados e sociedades de advogados que, na verdade, acabaram aderindo. E já com uma forma de nós sairmos um pouco aqui do Instituto, nós fizemos, então, uma campanha para que nós pudéssemos eleger, na verdade, uma instituição que recebeu as nossas doações, né? Então, nós acabamos recebendo de vários associados essas doações e entregando para uma instituição no final do ano passado. Foi uma experiência muito profícua, né? É a primeira vez que o Instituto acabou tendo esse tipo de experiência. E, naquela ocasião, nós já tínhamos, então, mencionado que o ano de 2020, nós já teríamos eleito o Instituto Milton Luiz Pereira, na verdade, como destinatário das doações que nós faremos durante o ano e especialmente no final do ano. Então, a presença do Marcos Pereira, que é o nosso associado aqui, presidente do Instituto Milton Luiz Pereira, também para nós é muito importante, não só pelo fato dele, na verdade, ter colaborado aqui com o Instituto, mas também dele poder ter participado e incentivado que nós possamos sair aqui do Instituto para também alcançar as pessoas, digamos assim, menos necessitadas. E mais necessitadas. Menos, talvez, de outras. de outras carências, né? Mais necessitadas. Então, uma alegria muito grande. Nós recebemos aqui também o Marcos, e é um trabalho muito bonito que ele tem realizado já há vários anos, né? E isso nos dá uma honra muito grande de poder tê-lo também fazendo parte da nossa diretoria e colaborando aqui dentro do Instituto dos Advogados do Paraná. Então, para finalizar, eu gostaria agora também, dentro dessa mesa atuada, chamar aqui a promotora, a doutora Mônica Luiz Azevedo, para fazer a entrega de um pequeno regalo aqui ao ministro Celso. Nós temos a Nova Advocacia, um trabalho que foi feito pelo presidente do Colégio dos Institutos dos Advogados do Brasil, e também o nosso livro do centenário, Celso, que eu acho que você ainda não acabou recebendo. Sei. Celso, tudo bem. Que bom. Obrigado. A doutora Mônica foi responsável por trazer justamente uma dessas instituições do Ministério Público do Estado do Paraná, para que nós pudéssemos aí também buscar outras áreas, né, especialmente dos direitos humanos, e trazer até ao nosso Instituto. Eu gostaria agora, então, de pedir ao doutor Bernardo que apresentasse essas obras aqui do Instituto para a doutora Tatiana. Boa noite a todos. Quero só agradecer aqui ao Instituto dos Advogados, na pessoa do Dr. Tarcísio, presidente. Sinto-me privilegiado por ser membro tanto do Instituto dos Advogados quanto do Instituto Milton Pereira, de estar aqui hoje à noite, essas palestras de alto gabarito, uma plateia que traz família, traz amigos. Menciono aqui a doutora Helena, minha querida professora, com certeza, né, professora, a China que nós estudamos há 30 anos era algo muito diferente, né? Quando nós já podíamos aprender sobre a China. É verdade. Porque quando eu estudei na década de 40, o mais que a gente estudava no ginásio da época era a Europa. A África não se estudava, a Ásia muito menos. Hoje Então, era um mundo estranho. era um mundo estranho e hoje tão Tínhamos próximo. televisão, não tínhamos nada. Exatamente. E então, o gabarito meu de estudo, porque eu fiz ginásio, fiz científico no Colégio Estadual,
Fiz faculdade na Federal, História e Geografia, antes, porque minha mãe achava que a advocacia era curso para homem, mulher não podia fazer. Né? Então, eu fui obrigada a ser professora, porque era o sonho dela, não o meu. Mas foi um sonho que foi para o bem, porque foi uma excelente professora. Sobre a China também na faculdade. Tudo que eu aprendi de África, Europa, aliás, a Europa do mundo está lá, mas a África, o Oriente Próximo, distante, etc., a Ásia, a Oceania, tudo isso foi estudando, porque, através de livros, porque não existia o computador, que hoje só se aperta um botão, qualquer coisa, minha neta diz, espera aí, vó, eu já vejo aqui. Pum. Justamente. Então é bem mais fácil. Mas foi um período muito feliz, porque o Colégio Militar de Curitiba, ele manteve uma linha de educação que quem passou por lá passou o resto da vida. Sem dúvida. Obrigado, agradeço aqui saiu há pouco, teve que sair o amigo Xiu Po, da Câmara de Comércio Brasil-China, muito apropriado. Estudávamos a China diferente de 30 anos, hoje nós falamos da China de ponta na tecnologia, falando em propriedade intelectual, que daí já é o campo do meu colega Fernando Mota ali. Né? E em nome do Instituto Milton Pereira, então, agradeço. Respondendo a pergunta a título da palestra, se vamos ter um mundo sinocêntrico ou se não vai ser sinocêntrico, o que importa é que todos queremos um mundo melhor. Então, o Instituto Milton Pereira quer fazer a sua parte. Convido a todos a buscar informações, nos conhecerem melhor nas redes sociais e no nosso site. Nós temos programas muito interessantes, vamos trabalhar em parceria aqui. Estamos continuando o nosso programa de bolsas de estudo, que é representado pela minha colega, a Mariane, que está ali. Então, conto com a ajuda de todos e agradeço por essa excelente noite. Obrigado. Boa noite. Antes de nós encerrarmos, eu só pergunto aos palestrantes se eles desejam fazer alguma pequena... Rapidamente, de novo, para agradecer muitíssimo o convite, foi um prazer e um privilégio estar aqui com vocês. Para nós é sempre um aprendizado também, trocar ideias com vocês, excelentes perguntas. É muito bom ver aí a integração também do Instituto Milton Pereira com o Instituto dos Advogados. Enquanto vai terminando, acho que eles vão projetar ali atrás. É uma coisa também muito impressionante, que talvez seja a última mensagem. Né? Falamos aí de programação, difusão cultural, Brasil, China, desconhecimento. Mas o Brasil é conhecido na China pelo futebol, naturalmente, e ainda pela escravizaura. Né? Marcou época. Né? Talvez seja o momento de fazer uma nova versão aí de alguma coisa parecida. Muito bem. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. E antes que nós terminamos este evento, também registrar aqui a presença do nosso associado, sempre presidente do Centro Acadêmico Hugo Simas, Dr. Leonardo Paola, que se esconde agora atrás da coluna, que também fez época para todos os colegas que foram contemporâneos aí da Faculdade de Direito do Estado Federal do Paraná, juntamente com o Celso. Declaro, então, encerrada essa sessão.